E aí, família tricolor, fala nação Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, pra gente bater um papo aí de novo a respeito do nosso clube do coração, do Tricolor Paulista, né? Queria antes de mais nada agradecer a todas as mensagens que ainda estão chegando, né? Do vídeo passado aí, o YouTube tá com alguns problemas, então tá meio atrasado aí, mas obrigado de coração pelas mensagens, obrigado aí pelos elogios e vamos firmes e fortes aí para aumentar a nossa comunidade, aumentar o nosso espaço aqui para a gente sempre trazer notícias, informações e quem sabe ainda este ano narrações em loco lá no estádio do Morumbi, acompanhando o São Paulo aí, se Deus quiser, em busca de um título, né? Do primeiro título aí depois de um bom tempo que a gente tá tentando e se Deus quiser vai vir logo menos. Galera, pipocaram algumas notícias aí a respeito de algumas situações do São Paulo e eu trago para vocês para a gente conversar a respeito, né? Primeira delas que eu queria comentar com vocês é o que o Pablo disse, né? O Pablo participou ali de um bate-papo, né? Uma live com o pessoal ali da ESPN Brasil e elogiou muito, né? O Antony, acabou falando que ele lamenta demais também a saída do Antony do São Paulo. De fato, o São Paulo perde nesse sentido, né? Porque o Antony estava numa crescente, o Antony estava melhorando com o passar do tempo, estava ganhando mais confiança, estava conseguindo assimilar melhor as ideias ali impostas pelo Fernando Diniz. E aí no melhor momento do Antony, que você via que ele estava no trilho certo para crescer, e a gente teve essa pandemia que acabou interrompendo, né, esse crescimento aí, essa tendência de crescimento do futebol do Antony no São Paulo. E provavelmente quando voltar, talvez ele já tenha que ir lá para o Ajax, que é o clube holandês que acabou comprando ele, né? Vai ser um alívio financeiro para o São Paulo. O São Paulo está numa pindaíba danada financeiramente, mas em termos de futebol, o São Paulo vai sentir falta sim do Antony, que tinha algumas coisas para melhorar, né? Alguns quesitos como a parte de definição de jogadas, de chute, arremates para o gol. A gente sempre batia no pé, né, de que ele realmente precisa melhorar nesse quesito, mas certamente o São Paulo vai sentir falta. E o Pablo disse, né, que ele lamenta muito a saída do Antony, que ele vê o Antony como um craque já, acho que ele deu uma exagerada, mas faz parte. E ele disse que ele pode sim substituí-lo nas beiradas, que ele se sente à vontade para jogar também de ponta no São Paulo. Sei, ali no Atlético Paranaense, de certa maneira, quando o Pablo surgiu, né, como um meteoro, fazedor de gols, um jogador de extrema agressividade, de extremo agudo ali, um jogador importante de fato para o time paranaense, ele principalmente jogou naquela região, né? Ele jogou nas beiradas ali, jogou naquele sentido, foi ali que ele teve o seu futebol destacado, que fez com que vários clubes do Brasil e do mundo também olhassem e quisessem o Pablo. E eu acho que pode ser interessante, não sei se essas lesões que ele teve acabou atrapalhando demais, né, o Pablo, mas acho que com um período de nova pré-temporada que vai ter, com um condicionamento físico ideal, ele pode sim se dar bem nessa posição do gramado. Queria muito saber a opinião de vocês, mas eu acho que pode ser uma boa assim, para o Pablo, para o São Paulo como um todo. Enfim, todo mundo pode se dar muito bem, porque o Alexandre Pato estava voltando a fazer gols, né? Estava ali no comando do ataque do São Paulo. O Pato tem essa característica de poder ser maleável, né? Não ser um centroavante fixo ali como o Pablo vinha sendo, e acho que isso também comprometeu um pouco do trabalho dele no São Paulo, além das corriqueiras lesões ali que ele acabou enfrentando, né? Principalmente no ano passado. Então, tomara que dê tudo certo aí pro Pablo também conseguir demonstrar o seu futebol, que a gente sabe que ele tem, e que ele ainda não demonstrou todo o potencial que a gente sabe que ele tem. Antes da gente entrar no outro assunto, galera, queria falar aqui e agradecer demais o novo parceiro do canal, que é a PayParts. Se vocês não conhecem, sugiro que vocês entrem no site deles. É uma plataforma assim sensacional. Os caras estão muito fortes aqui no Brasil, vieram realmente para bater de frente aí com tudo que você vê relacionado a bikes, a motos, a carros, tudo que você precisar, seja qualquer tipo de produto, acessórios, eles têm várias linhas muito bacanas lá. Entra no site deles, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, é www.paypartes.com.br, pay, né, P-A-Y, partes, tudo junto, .com.
Entra lá que vocês vão ver, os caras estão muito bem. Eu dei uma olhada ali, achei muito bacana a linha que eles estão trabalhando. E assim, produto de qualidade, segurança, credibilidade. O produto vem importado de fora, chega aqui e o preço é muito competitivo. E para quem é aqui assinante, né, que segue a gente, é inscrito no canal, eles têm 5% de desconto em qualquer produto. Então entra lá e usa o código que eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. O código é PAYPARTES05 por causa dos 5%. Então você que quer comprar alguma coisa para a tua moto, para o teu carro, para a bike, vale muito a pena entrar lá que os caras estão muito fortes. PayPartes, tá bom? Bom, entrando no segundo assunto, Caleri. Muita gente vem me perguntando, tanto no Instagram quanto aqui também. Inclusive, se vocês não seguem a gente no Instagram, corre lá, @tricolazo_FC. Você acompanha um pouco do nosso trabalho lá também, que a gente está iniciando agora lá também. Então dá uma força lá pra gente, por favor. E o Caleri, né? Muita gente vem perguntando se o Caleri vai voltar pro São Paulo, se não vai. Gente, a questão é simples e objetiva. O São Paulo não tem grana. O São Paulo está num caos financeiro, né? Teve o balanço aí de 2019 oficializado, 156 milhões de déficit. São Paulo, com esse problema da pandemia, também está deixando de arrecadar com os jogos no estádio, né, através da bilheteria, está deixando de arrecadar também com o dinheiro da televisão. São Paulo não tem dinheiro, gente. São Paulo está realmente numa pindaíba, já teve que cortar pela metade os valores dos salários dos atletas, já teve que cortar em 25% também dos funcionários do clube. Então não tem jeito, São Paulo está sem grana, esquece contratações bombásticas nesse momento, principalmente esse ano, que por conta de todo esse rebuliço, né, dessa pandemia, não tem condição. Mas o Caleri participou de uma entrevista numa rádio argentina, né, no jornal argentino. Ele está atualmente no Espanhol e ele pretende sim voltar para a América do Sul o quanto antes. Só que aí o clube que mais aparece nesse momento em destaque para ele poder retornar é o Boca Juniors. Boca Juniors, o Caleri nunca escondeu, é o clube dele de coração, ele é torcedor fanático do Boca, surgiu nas categorias de base ali do clube do Boca Juniors e ele pretende sim voltar para o Boca. Os seus empresários estavam em conversas meio não adiantadas, mas chegaram num consenso no sentido de, se o Caleri de fato sair do Espanhol, o primeiro clube que surge muito forte é o Boca. E isso porque o Riquelme é o atual diretor de futebol ali do clube chinês, né? do Boca Juniors, e ele provavelmente também tem esse desejo de repatriar o Caleri para o Boca Juniors. Entende que o Caleri vai conseguir retomar o seu futebol, que surgiu como um meteoro, principalmente depois de sair do São Paulo, e ele entende que vai ser um passo interessante na carreira o Caleri voltar para o Boca Juniors. Mas não tem nada certo. A situação que eles disseram é que eles não sabem se é para agora, mas que conversas estão sendo feitas e articulações aí podem acontecer para trazer o Caleri. Vamos ficar de olho. Caleri, como eu disse, está no Espanhol, não tem muitas chances lá no futebol espanhol, não se deu muito bem ali no futebol europeu. Lembrando que ele saiu do São Paulo, foi para o West Ham, teve outras passagens e clubes de menor expressão. Vamos aguardar aí para ver o que acontece, né? Se o Caleri de fato sai do Espanhol, mas nesse momento sem chances nenhuma para ele retornar para o São Paulo. Aí, outro assunto que eu queria debater com vocês é que tem alguns jogadores aí que tem agora uma renovação de contrato aí pela frente que o São Paulo vai ter que enfrentar. Alguns nomes como o Anderson Martins, o Fabinho, né, atacante da base, o Galeano, paraguaio também, que foi emprestado para o São Paulo na base, ali nas categorias sub-20, disputou a Copinha nesse ano, e principalmente o Juanfran, são jogadores aí que o tempo de contrato está se encerrando, né, e se encerra agora em dezembro de 2020. O mais emblemático aí para a gente bater um papo rápido é a respeito do Juanfran, né? Juanfran, espanhol, que veio, né, com esse contrato para ser finalizado até dezembro de 2020, e as declarações do Juanfran mostram que ele tem muita vontade de permanecer no São Paulo, principalmente agora nesse momento de pausa dos campeonatos, de tudo, né? Acredito que ele vai querer sim ficar no São Paulo por mais um tempo, mais um período, talvez mais um semestre, porque ele mesmo deu uma declaração uma vez numa matéria dizendo que ele só sairia do São Paulo se de fato ele ganhasse um título, né?
Então isso bateu muito forte com a torcida do São Paulo. O São Paulo tem uma identificação com ele, criou uma identificação com ele. Eu particularmente adoro o Juanfran. Acho um cara sensacional, um cara boa praça, um cara gente boa, um cara de grupo, um cara que traz uma experiência incrível de Europa, de futebol espanhol, de grandes decisões, de grandes embates com grandes jogadores. E é um cara que faz um trabalho muito bem ali nos moldes do que é o Juanfran, né? Ele é um jogador um pouco mais defensivo, mas é um cara de extrema importância, de liderança, de técnica. Acho que seria muito bom para todos, né? Tanto para o Juanfran, que criou esse amor pelo São Paulo também, como para o São Paulo em si, para a torcida tricolor, que já tem ele como um ídolo aí do São Paulo recente, né? Então acho que o São Paulo precisa sim sentar, conversar com ele e tentar renovar por mais um período aí. Ele até, na brincadeira ali na matéria, ele falou que ele conversou com o Raí e numa ligação que ele deu ali pro Alexandre Pássaro, de que ele estava perdendo um pouco da fluência em português. Ele está lá na Espanha com a família dele, fazendo quarentena também, e ele ligou pro Pássaro querendo conversar para não perder o idioma, e aí com o Raí ele falou, né, o Raí brincou com ele, falou de renovação, ele falou, vamos, para quando? Para janeiro? Para mais tempo? E aí? Como que vai ser isso? Vamos conversar e tal, deu risada. Então é um cara muito gente boa, merece sim um título com essa camisa, merece ganhar um título e ficar marcado na história do São Paulo. Tomara que tudo isso dê certo. E por último, gente, o assunto mais pesado da live aí, né? Do nosso vídeo de hoje, que é o caso Maicon, né? Maicon, não sei se vocês viram, deve ter visto, ele entrou com um processo em 2016 contra o São Paulo, por uma questão ali de adicionais noturnos e também valores ali de atividades realizadas tanto em finais de semana quanto também em períodos de feriado. E aí, possivelmente, isso estava dentro do contrato ali que o Maicon fez com o São Paulo. E aí ele está cobrando essa grana que a princípio, né, naquele momento, em 2016, quando ele entrou com esse processo contra o clube, estava no valor de R$200 mil. E agora, passados praticamente quase 4 anos, esse valor por correção monetária, por juros e tudo mais, está na casa aí de R$700 mil. E ele ganhou esse processo em segunda instância. O São Paulo está tendo aí que se desdobrar e se preocupar, principalmente nesse momento complicado aí de como que ele vai arcar, né, com essa dívida a mais que surgiu aí. O São Paulo, essa diretoria, essa não especificamente nesse caso, mas as últimas diretorias, as últimas administrações que o São Paulo teve nesses últimos anos, ocasionou tudo isso, né? Uma grande bizarrice que a gente vê. O São Paulo, que já foi modelo de administração para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo. O São Paulo se vê nessa situação onde Ed Carlos vem reclamar de contas lá atrás, né, de direitos que não foram pagos lá atrás, Tardelli e outros que estão aí. É inadmissível que o São Paulo chegou nessa condição, né? O Maicon jogou no São Paulo de 2012 a 2015 e entrou em 2016 com isso. E a gente está tendo que arcar com esse tipo de vexame, né? O São Paulo que já foi modelo para o mundo, como eu disse. E aí tá uma polêmica danada, porque ele acabou fazendo ali uma postagem no Instagram, xingando não, mas desabafando, né? Falando que, na verdade, os torcedores do São Paulo que entraram ali para xingar ele, para reclamar e tudo mais, de que ele acabou colocando o São Paulo no pau e tal, esses torcedores, na verdade, tinham que ficar bravos com a diretoria do clube deles, com a diretoria do São Paulo, e parar de mimimi e cobrar a diretoria tricolor que parou no tempo, né? Ele quis dizer isso. De certa maneira, eu concordo com o Maicon. Acho que realmente a diretoria do São Paulo e o São Paulo como um todo parou no tempo, e por isso que a gente vem acumulando fracassos esportivos e também na nossa imagem. E isso é um retrato fiel do que vem acontecendo com a imagem do São Paulo como um todo. Mas discordo dele falar desse jeito com a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo é muito grande, a torcida do São Paulo é muito imponente, a torcida do São Paulo é de uma representatividade enorme no país, e acho que ele tinha que ter mais respeito sim com a nação tricolor. Acho que ele está no direito sim dele de cobrar. Se alguém fez esse contrato dessa maneira, de
ele está agora cobrando adicionais noturnos, cobrando agora grana de atividades realizadas em final de semana e feriado. Isso foi alguém escroto que desenvolveu um contrato que abriu uma brecha para ele reclamar como ele está reclamando, ele está ganhando na justiça. Então, acho que o São Paulo está errado sim, mas ele também não tem o direito de falar assim da torcida do São Paulo. Enfim, muito pano para manga, quero muito saber a opinião de vocês aí a respeito de todos esses assuntos, deixa aqui nos comentários e mais uma vez eu convido vocês a entrar no site do nosso parceiro, estou muito feliz, Paypartes, tá? Então www.paypartes.com, entra lá, tem 5% de desconto você que é aqui assinante Tricolaço, entra lá e depois me fala o que vocês acharam do site, tá bom? Grande abraço para todo mundo, bom final de semana, a gente se vê no domingo aí, depois de mais um vídeo a respeito do São Paulo e das notícias do futebol. Grande abraço galera, valeu, fui!